volta com o meu, com o seu, com o nosso Mais Saudável. Adoro falar isso porque realmente é isso. O programa não é nosso só, não é meu só, não é nosso, quer dizer, né? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã, sábado, é o Dia Internacional do Idoso. Que bom que caiu no sábado. Sabe por quê? Você que está em casa, passa lá na casa da sua avó, entendeu? Convida sua mãe pra passear, pra almoçar, pra jantar. Vai lá, faz um carinho em alguém que é mais velho do que você e aprenda, porque eles têm tanta sabedoria, tanta história boa para contar, né? E eu deixei aqui no próximo bloco, no bloco anterior com os nossos especialistas, a pergunta sobre o mercado de trabalho. A gente sabe que tem muito idoso que trabalha, que é ativo, que às vezes ainda é arrimo de família, né? Ele que sustenta a casa e tudo mais. Mas também a gente sabe que tem alguns preconceitos estabelecidos aí. Os teus clientes, eles te colocam isso, Flávio, em algum momento? Alguns. Muitas vezes os que me procuram nessa faixa dos 60 anos, eles me procuram a primeira vez pensando nesse fator. Que eles se aposentam e falam, poxa, eu fiquei idoso agora. E aí começa a pensar no que ele vai levar da vida. Mas ele tem que se recolocar, é uma nova função na vida dele. Que ele tem que descobrir qual o papel dele, a partir daquele momento, como vai seguir. E tem muitos que não se aposentam, não querem parar de trabalhar de jeito nenhum, porque são pessoas ativas e querem ocupar a cabeça, o que é muito importante. Você acha que a aposentadoria, a gente trabalha tanto, às vezes eu fico pensando isso, a gente trabalha tanto para se aposentar, né? Mas tem alguns momentos que começam a olhar as pessoas que se aposentaram e eles ficam assim, parece que estão sem rotina, né? Será que a aposentadoria, ela é tão benéfica assim? Então, não é esse ponto de estar sem rotina, é que ele tem que se ajustar a uma nova rotina. É o ajuste que ele tem que perceber. Ele assume um novo papel a partir daquele momento. Então, é esse novo papel que ele tem que perceber e tentar se encaixar, achar coisas para se fazer. Não é só ficar esperando acontecer. Ele tem que ir um pouco atrás também. Tem que sair da passividade. É verdade. E por falar em aposentadoria, a gente vai passar aí, convido todos aqui a assistirem, você que está em casa também, o trecho de um filme muito legal, muito especial, que chama... como é que chama? Um Senhor Estagiário, exatamente. Vamos lá, gente, vai passando aí que eu vou contando um pouquinho da história aqui. Esse filme é delicioso, né? Robert De Niro aí interpreta um viúvo de 70 anos que descobre que a aposentadoria, como a gente acabou de falar aqui, não é exatamente o que ele imaginava. E aí ele volta a buscar oportunidade, volta a querer entrar novamente no mercado de trabalho. E ele se torna um estagiário sênior de um site de moda criado por uma jovem que eu adoro, que é a Anne Hathaway, que é essa atriz que eu acho uma graça. E aí, vocês assistiram esse filme? Assisti, muito bom. É muito legal, muito né? Bom mesmo. Muito emocionante, porque é uma lição de vida, é o que eu te falei agora. Ele ensina a ela não novos caminhos para o trabalho, para o profissional, mas assim ser uma pessoa melhor, né? Ele até arruma um problema que tem na casa dela, mas quem não assistiu, eu te convido a assistir porque é maravilhoso. Então é isso, assim, você, Gabi, que tá lá, você trabalha num asilo? Não, hoje em dia eu trabalho na parte hospitalar, trabalho com pacientes particulares e trabalho em casa de repouso numa também. casa de repouso? Sim, tá. sim. Numa casa de repouso. Assim, muita gente que tá lá, o que eles te relatam? O que eles te contam? Muitos que estão lá hoje em dia, eles não têm permissão para sair dessa casa. Então eles me contam que eles sentem a falta da atividade, das rotinas de casa, que seria limpar um prato, lavar um prato, limpar a casa, lavar um banheiro, coisas assim. Então o nosso trabalho lá busca justamente adaptar alguns exercícios para que eles não percam essas atividades, não percam essa funcionalidade. Então é levantar um braço, porque lá eles não fazem nada com o braço levantado. Você vai mostrar isso daqui a pouco. Segura, que a dona Jane vai entrar em ação também. Você pode até usar a dona Jane aí como sua aluna hoje. Tá. Agora, doutora Nancy, a gente vamos falar agora de pele. Por quê, gente? O idoso não é uma categoria à parte, não, viu? Todos nós envelhecemos dia após dia. E aos jovens aí, cabe saber e oferecer carinho e atenção aos mais velhos. Como eu disse agora, entendeu? Poxa, final de semana, amanhã, sábado, é o Dia Internacional do Idoso. Vai fazer um carinho, vai lá, leva seu pai, sua mãe, seu avô para passear, para almoçar, eles adoram. Agora, doutora, a pele, a gente sabe, com o passar do tempo, ela vai ficando mais sensível, ela vai ficando mais fininha, ela vai ficando mais delicada. Quais são os cuidados especiais que nós devemos ter com a pele do idoso?
Olha, a pele, conforme ela, é isso que você disse, ela vai ficando mais fina e vai diminuindo a coesividade da pele. A pele é um órgão de proteção, basicamente. Além disso, ela também é responsável por manter a temperatura corporal, ela auxilia na parte imunológica, porque ela impede que micro-organismos acabem entrando nas camadas mais profundas. Com a diminuição dessa coesividade e com esse afinamento da pele, o idoso fica mais exposto. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Tem que tentar manter essa coesividade, manter essa proteção o máximo que a gente pode. Como? Com uma hidratação adequada, tá? A hidratação adequada para o idoso sempre tem que buscar produtos que mantenham realmente a água na camada da pele, na camada córnea, que é aquela camada superior da pele, é a que vocês veem em cima na imagem, sem os núcleozinhos, são essas células que a gente chama de células, os leigos chamam de células mortas, que na verdade são as células anucleadas. Essa célula morta é aquela que a gente quer tirar de qualquer jeito na esfoliação? Isso, ela é responsável pela proteção da pele. Ela sim, a gente vai renovando essa camada a cada 28 dias, as camadas inferiores vão subindo e vão se tornando essas células prestes a morrer, prestes a sair do nosso organismo. Mas elas são responsáveis por essa coesividade e por essa impermeabilidade da pele. É por isso que a gente não perde a água de dentro para fora. É por isso que não entram coisas dentro da pele. Por que a gente não põe água e a água não entra lá dentro? Porque a gente tem esse sistema de proteção da pele. E no idoso isso vai ficando mais frágil, porque essas células não são tão coesas. Quando a gente coloca um hidratante, quando a gente passa um hidratante na pele do idoso, a gente tem que pensar nas propriedades desse hidratante. Ele tem que ajudar essa coesividade, tem que também ter algumas substâncias, como a ureia, a glicerina, a ceramida, que penetram nessa camada córnea e ajudam, elas até puxam água do meio ambiente. Então ajudam a manter mais hidratada a mesma pele e existem os hidratantes que fazem uma oclusão, como os petrolatos, que são a vaselina, por exemplo, tá? A vaselina, ela simplesmente faz uma oclusão e impede que a gente perda substâncias de dentro para fora, tá? Posso só fazer um adendo importante, lógico, que eu acho que eu sempre é seu. faço no meu consultório para os pacientes. Para o idoso, principalmente, para todos, mas principalmente para o idoso. Quando eu falo para o idoso, passe hidratante, que eles precisam de bastante hidratante para manter essa impermeabilidade da pele, eu sempre oriento, toma cuidado depois com sapatos. Os idosos às vezes passam cremes nos pés e saem andando descalços pela casa ou vão tomar banho no chão escorregadio e aumenta muito o risco de trauma, de queda, de fraturas, porque os ossos dos idosos já são mais frágeis, como o Dr. Flávio deve ver bastante no consultório dele. Então eu sempre oriento isso. Então atenção para os idosos, sim, devem hidratar a pele, sempre muito bem hidratados, mas sempre com cuidado. Terminou de hidratar os pés? Coloca sapato. Ô Nancy, por exemplo, eu fico imaginando aqui, às vezes eu pego um tônico para limpar a minha pele ou aquele lencinho para tirar a maquiagem, que a gente sabe que tem álcool ali, às vezes, na composição. O álcool para a pele do idoso não é legal, né? Não, não é legal, porque o álcool ele acaba desidratando, ele puxa essa água dessa camada córnea, certo? E essa desidratação vai diminuir ainda mais essa permeabilidade, vai diminuir mais a coesividade dessa camada córnea. Então, como limpar a pele do idoso? Precisa passar o tônico, precisa passar ou só um sabonetezinho gostoso? O ideal é com água e sabonete mesmo, de preferência os sabonetes menos adstringentes. Hoje no mercado existem uns tipos de produtos de limpeza que são os Syndex, que são géis de limpeza sem sabão. Por que eles são sem sabão? Exatamente porque eles não tiram essa camada de ácido graxo, de gordura que a gente tem na pele, que é importante para manter a integridade da pele. Legal. Agora, machucados. Por exemplo, eu percebo na minha mãe. Ela faz um cortezinho, alguma coisa, aquela pele fininha demora para cicatrizar, demora para curar. O que fazer? A pele do idoso, realmente, uma cicatrização, dependendo da idade da pessoa, demora até 3, 4 vezes mais do que de um paciente jovem, tá? E como que a gente vai fazer isso? O ideal é usar creme cicatrizante, normalmente são as pomadas com antibiótico que precisam de prescrição médica, tá? Que tem alguns que estimulam a cicatrização, que tem alguns veículos, tá? Que estimulam essa cicatrização e manter ocluído, porque muitas vezes ele bate de novo e essa pele que já é mais sensível acaba ferindo novamente. Outra coisa muito comum, e a gente até separou algumas fotos aí, pode rodar, Janete, as fotos? São as pintas e as manchas, né? Como cuidar das pintas e manchas. Imagino que proteção solar tem que estar ali. Tem. Sim, até uma coisa engraçada é que quando vocês estavam falando do mercado de trabalho, eu tenho alguns pacientes de 60, 65 anos que procuram o consultório para tirar manchas, porque eles vão procurar um novo emprego, eles já têm idade para se aposentar, mas querem trabalhar e não querem que apareça a idade, entendeu? Que e legal. Essas manchas muitas vezes mostram a idade deles, tá? Essas manchas que estão aparecendo na tela, na verdade, não são bem manchas, elas são ceratoses seborreicas. São lesões ásperas e escuras que realmente aparecem com a idade. Depende de característica genética de cada pessoa, tá? Os orientais, o pessoal da Península Ibérica, descendentes de italiano, espanhol, português, tem muito, mas pode surgir em qualquer pessoa.
e surgem com a idade. Então isso, de certa forma, acaba demonstrando a idade. Tá? Essas manchas são umas que mostram muito a idade, que são manchas causadas pelo sol, que o protetor solar previne, mas como a radiação é acumulativa, elas não surgem numa criança que se expõe ao sol. Elas acabam mostrando que essa pessoa já tem um índice de exposição solar de um tempo longo e elas querem retirar para não demonstrar a idade. Isso que você falou, a gente fez um programa que segunda-feira dessa semana, sobre manchas na pele. E a dermato também que esteve aqui, a doutora Lari, falou exatamente o que você acabou de falar, porque a gente acha que a mancha senil, ela vai aparecer só porque você tem idade. Não, não é a idade, é o cuidado que você teve com a sua pele ao longo desse tempo todo, né? Sim, porque o sol é acumulativo e a gente... Então, e muitas vezes as pessoas da geração que tem hoje 70 anos, 60 anos, não tinha esses cuidados porque não tinha nem ideia que o sol ia agredir a pele, né? E mesmo a geração mais jovem usa filtro solar irregularmente muitas vezes, assim, agora que está se falando mais, que as pessoas usam mais regularmente. E acaba tendo esses sinais de acúmulo de sol na pele, acúmulo de radiação, que na verdade não é da idade, mas sim dos efeitos externos. Agora, doutora, tem uma maquiagem especial para essa faixa etária? Ou a maquiagem pode ser qualquer uma, todo mundo pode usar, enfim? Não, na verdade, as maquiagens devem ser classificadas por tipo de pele. E como o idoso normalmente tem uma pele mais seca, tem que ser uma maquiagem mais hidratante, mais emoliente. Ao contrário dos pacientes mais jovens, que como tem pele oleosa, precisam das maquiagens oil-free, que são as maquiagens mais secas, matificantes. Então, sim, é mais adequado que eles usem maquiagens mais hidratantes. É tão bom, né? Ver que essa faixa etária tá indo, ó, porque a gente vai fazer parte dessa faixa etária, já estamos também entrando, caminhando. Eu brinquei com o Flávio a última vez que ele veio aqui, eu falei, Flávio, eu vou lá no seu consultório porque eu quero chegar lá na idade que a dona Jane me contou, que ela vai estar com a gente aqui no próximo bloco, tão bem quanto ela. E eu acho que essa prevenção realmente já está acontecendo. Isso já virou uma consciência, né, Flávio? Pessoal, a população está mais consciente em relação a isso. Que nós vamos envelhecer e cada vez mais vamos ficar mais longevos. Então a gente tem que buscar todos os cuidados preparatórios para isso. É isso aí. E no próximo bloco, você aí em casa, quer conhecer a dona Jane? Eu adorei conhecer essa mulher. Você vai ver o quanto ela é ativa, o quanto ela é de bem com a vida. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui no nosso sofá participando com a gente dessa conversa deliciosa. E eu quero também a sua participação. Pegue o telefone, por favor, liga pra gente, 1938719620. Eu vou, mas volto rapidinho, sempre mais saudável pra você, tá bom?